Salve! Vou dar sequência aqui na página 70. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Compartilhe por gentileza, se inscreva no canal. Você pode adquirir o livro físico no www.culturaracional.com.br. Se conhecessem os causadores deste mundo, veriam que o mundo é consequência de seus próprios habitantes e diriam: e nós é que somos causadores desse mundo e tudo o que nele existe. Se conhecesse a verdadeira origem, assim diriam: culpados de todos assim serem, somos nós. Culpados de todos sermos assim como somos, somos nós. Os culpados de tudo que existe, somos nós. Nós estamos sofrendo as consequências do que criamos e fizemos para nós mesmos, mas por não conhecer a causa de assim ser, o bicho de entranhas duras, por ser bicho e não se conhecer, e nem conhecer a sua condição de bicho, então começar a fazer uma infinidade de julgamentos diferentes uns dos outros e de toda a formação desse universo. Hoje todos cientes que o mundo é consequência de seus próprios habitantes, e por não conhecer o porquê da vida e o porquê de assim ser, se deliberaram por conta própria. Os manejos de criar uma vida própria, e que esta vida própria é toda cheia de confusões, a ponto de não resistir ao que criaram para si mesmo, por estarem num estado de inconsciência, por desconhecer o porquê de assim ser, o porquê de aí estarem vivendo, o porquê de tudo assim ser. Desconhecidos por completo de todo o seu antes de ser, de todo o translado que passou, até chegar a assim ser. Ficaram completamente desnobrecidos de seu verdadeiro natural de ser. Perderam a noção da causa, da anticausa e da causa e efeito. Então, de acordo com seu julgamento, formaram, da modo que entenderam, um modo de vida contra si mesmo e, por isso, sendo vítima dos feitos que criaram, por não saber como viver. Por não saber como viver, só tinha mesmo que multiplicar ou sofrer. E depois dizendo: o mundo é de sofrimento. Mas quem criou o sofrimento? Foram seus próprios habitantes. Quem foi que fez por onde serem como são? São os próprios habitantes. Então, se existe sofrimento, quem são os culpados? Os seus próprios habitantes estão sofrendo as consequências de tudo que criaram para si mesmo. Se estão sofrendo, quem são os culpados? Os seus próprios habitantes. Então, se queixar a quem e reclamar a quem? Aos seus próprios habitantes. E assim, por desconhecerem o antes de assim ser, julgavam que este mundo tinha um Criador. Por desconhecer a causa da existência desse mundo, se conhecessem a causa, diriam logo: o mundo é consequência de nós mesmos e sabemos como começamos a construí-lo. Mas por desconhecer a verdadeira origem e os causadores, que foram os que principiaram, que entraram pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, então criaram infinidades de suposições, supondo que este mundo tivesse um Criador, e daí começando a implorar, a pedir ao Criador para endireitar o mundo, para o bem de todos, para a paz de todos, para a felicidade de todos, para o bem de toda a humanidade, e quanto mais imploravam e pediam para dias melhores de todos, tudo se multiplicando, completamente o contrário. As ruínas se multiplicando, as guerras, as desarmonias, as brigas, as epidemias, as hecatombes, provando pela multiplicação das ruínas de todos no mundo que nunca existiu o imaginário criador dessa deformação. Por desconhecer que a deformação foi criada pelos seus próprios habitantes, e por isso o imaginário e suposto criador nunca atendeu ninguém, porque ele não existe, porque os criadores dessa deformação são os deformados que aí estão com os seus habitantes. Se este mundo existe, é consequência de seus próprios habitantes. Se existisse esse imaginário suposto criador, como poderoso e bondoso, atenderia e socorreria a todos, dando uma vida melhor a todos e tudo melhorando sempre para todos. Por não existir é que tudo sempre veio de mal a pior, como aí está. O degredo pela própria natureza, pela degeneração e poluição. Os horrores da vida de todos que cada vez aumentam mais.
e o bicho muito atrasado por não se conhecer, e ser bicho e não conhecer o porquê de assim ser, não saber o porquê existe, não saber o porquê que vive, não saber o porquê todos assim são, por não saber o antes de assim serem, a causa e efeito, por não saber o porquê de sua existência neste mundo, por não saber o porquê está vivendo em um mundo desconhecido, por não saber o porquê do mundo, por não saber quem fez este mundo, por não saber como fez. Então inventou, com o seu atraso muito grande, a existência de um Senhor. O causador dessa hecatombe toda existente neste mundo, criado por este mestre, e julgando existir o que nunca existiu, e por nunca existir, nunca foram atendidos, e, por nunca serem atendidos, as ruínas sempre se multiplicaram de uma maneira insuportável. E os criadores dessas imagens supersticiosas, sofrendo as consequências dos horrores da vida, como todos. Tudo isso por desconhecerem que o mundo é consequência de seus próprios habitantes e como foi o princípio dessa degeneração e poluição. Como foi o princípio? Quando entraram pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Então, os seus próprios habitantes, deformados e degenerados, são os causadores deste mundo deformado e degenerado em transformações. São os causadores de toda esta arquitetura universal. Essa arquitetura deformada em degeneração e poluição. Os culpados da existência desse mundo são os seus próprios habitantes que aí estão, mas por não conhecerem a sua formação e a formação do mundo como foi, imaginavam que existisse o Criador deformado, imperfeito, cheio de defeito e sofredor, o Criador dessa deformação. E por não existir é que quanto mais imploram, mais pedem, quanto mais pedem de todas as maneiras e de todos os jeitos, não são atendidos, porque não existe este suposto Criador imaginário. Por não existir é que não são atendidos, e tudo de mal a pior sempre. Se existisse, seriam atendidos, tudo iria de bem a melhor sempre. Já de muito todos vêm implorando, todos vêm pedindo, desde muitos séculos, todos implorando, pedindo humildemente, e tudo sempre desenrolando para pior, a ponto de muitos mais evoluídos, mais instruídos, não admitirem a existência desse imaginário, criado pelos antigos, e outros já desvanecidos de tudo, e outros já descrentes de tudo, e outros ateus, outros materialistas, concepções variadas e diferentes entre toda a bicharada. Assim todos estão sabendo que o mundo é consequência dos seus próprios habitantes que habitam em cima da terra nesse degredo infernal e dizendo: o porquê vivemos dentro desse inferno com essa vida desconhecida de nós mesmos, por não sabermos o porquê assim estamos, nem sabemos de onde viemos e para onde vamos. Aqui estamos vivendo, mas não sabemos o porquê da vida. Aqui estamos vivendo, mas não sabemos o porquê assim somos. Aqui estamos vivendo, mas não sabendo, ou antes de ser, o que somos, o que éramos. Aqui estamos vivendo sem saber o porquê estamos aqui. Aqui estamos vivendo sem saber o porquê deste mundo. Aqui estamos vivendo enjaulados por densos mistérios, encroados e insolúveis, porque não temos condições de desvendá-los. Aqui estamos vivendo sem saber por que vivemos. Aqui estamos vivendo sem saber por que nossa vida é assim. Aqui estamos vivendo sem saber o porquê nosso corpo é assim. Aqui estamos vivendo sem saber quem nos fez assim. Aqui estamos vivendo sem saber de onde eu vim. Aqui estamos vivendo sem saber para onde eu vou. Aqui nós sabemos tudo aparentemente, e aparentemente é negativamente, e verdadeiramente não sabemos o porquê da gente e o porquê de tudo e o porquê de todos. Estamos vivendo sem saber por que vivemos, nem para que vivemos, porque não sabemos de onde viemos, não sabemos o que somos e o porquê assim somos, e o que fomos antes de assim ser. A vida para nós é uma vida sem princípio e sem fim, porque não conhecemos o princípio e nem conhecemos o fim, e por isso somos assim, mas não sabemos o porquê somos assim. Sabemos que as ruínas se multiplicam, tudo de ruim se multiplica, porque não temos proteção de ninguém, nem socorro de ninguém, e por isso tudo se multiplica de pior para pior. Se nós tivéssemos socorro de alguém, proteção de alguém, o mundo seria uma maravilha
e pela proteção e o socorro, tudo ia de bem para melhor. Todos viviam em paz e não no inferno, todos viviam bem e não mal, todos de bem para melhor. E assim nunca existiu esse socorro de cima, nem muito menos proteção, e por isso tudo e todos aí perdidos estão. As injustiças, as calamidades, as monstruosidades noite e dia e noite. Se existisse esse imaginário, é claro que tomaria providências e não deixaria o mundo sucumbir em ruínas. Não deixaria haver o esfacelamento da humanidade. Não existiriam terremotos, não existiriam guerras, não existiria. Sim, aliás, não existiriam guerras. Existiria sim a paz entre todos e o bem-estar entre todos. A humanidade assim pensava porque não sabia que o mundo era consequência de seus próprios habitantes. Então julgava o que não existia e nunca existiu. E por não existir, estão aí as provas, tudo virando em ruínas de pior para pior. Agora dizeis, e o Espiritismo? Nada fez e nada pode fazer, e por isso o sofrimento sempre multiplicou-se, como aí está tudo de mal a pior. Os espíritos são seres deformados iguais a vocês aí da Terra, só que estão em classe superior, habitantes aí do espaço, e vocês em classe inferior, habitantes aí da Terra. Eles, sendo deformados, não podiam endireitar o mundo, por serem seres deformados. Somente suavizaram as coisas, na medida do possível, por serem deformados. E por serem deformados, não conheciam a sua verdadeira origem. Então, tudo parece que valeu aparentemente, porque se valesse, todos estariam bem e não mal. Assim, veja o mundo dos sonhos, das fantasias, das aparências e das ilusões, de quem sofria por não saber o porquê existia e existe neste mundo de cruentas lutas, noite e dia, cruentas lutas tais que já não aguentam o peso das cruentas lutas. Cruentas lutas quer dizer cruel luta, luta cruel, luta de fel, luta de enlouquecer, e daí ninguém aguentando de tanto sofrer, tudo por todos desconhecerem a sua verdadeira origem. Agora, no tomarem conhecimento de sua origem, é que saberão de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão. Vou dar início a um novo capítulo. O título é A Apoteose Racional, conhecimento da volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim se meteram num saco de gatos para viver, e é com grande esforço e sacrifício que fazem para viver, debaixo de muita luta, muita guerra, muitas controvérsias, muitos desencontros, muito desequilíbrio, que tem horas que desanimam de viver e tem horas que animam, porque é preciso coragem para enfrentar a guerra da vida, guerreando sempre, sempre vencidos, porque vão sendo carcomidos pela erosão do tempo, a velhice se destruindo e tudo se acabando. Assim lutou contra si mesmo, como um guerreiro vencido. Lutou para ser vencido pelas ordens naturais da natureza, que tudo por si mesmo se destrói e por isso tudo se acaba. Então lutar dessa forma é lutar contra si mesmo. E lutar para se destruir é lutar iludindo a si mesmo, é vagar no tempo, nesse perder tempo, porque o que adianta guerrear pelo nada, lutar pelo nada, se tudo acaba em nada? O que adiantou? Nada. Mas a vida assim foi constituída de iludir e de ilusões, de aparências, aparentando o que não é, enganando a si mesma, enganando os demais, perdendo tempo com nada por não saber o que faz. Não saber o que faz por não saber o porquê aí estão vivendo. Não saber o que faz por não saber o porquê vive, porque vivia. Por não saber o que faz, guerreando e lutando contra si mesmo. E quem luta contra si mesmo se acaba antes do tempo. Mas tudo isso por não terem conhecimento preciso do porquê assim são. Se tivessem conhecimento preciso do porquê que assim são, não iam viver desta maneira com tanta contradição contra si mesmo. Pois se nada é positivo, aparentemente parece que é positivo, verdadeiramente não é.
Verdadeiramente tudo é negativo, e por tudo ser negativo é que tudo termina em nada. E lutar e guerrear pelo negativo estão lutando para nada ser, como nada são. Aparentemente é que parecem tudo ser, mas verdadeiramente nada são, e por isso de um momento para o outro é surpreendido pelo nada ser. De repente, parecia tudo ser e o tudo acabou em nada. Então, o que adianta a luta do nada pelo nada? Nada, por tudo acabar em nada. O que adianta guerrear pelo nada? Nada. O que adianta se esforçar, se sacrificar pelo nada? Nada, por tudo acabar em nada. Mas o livre pensador, por estar nessa categoria de livre pensador, de origem racional, agia na forma de sua categoria de animal, porque o animal não sabia por que era um animal, e ele não sabendo por que era um animal, ele não sabe por que ele vive. Ele não sabendo por que ele vive, ele não tinha condições de delinear o certo para que tudo desse certo. E por não ter condições de se conhecer, e muito menos conhecer as demais coisas, ficou sempre à procura do certo. Por mais que procurasse o certo, mais se complicava, mais se desacertava, tudo complicando e mais, tudo piorando e mais, tudo desequilibrando. Por não ter condições, por estar na categoria de animal, no estado de inconsciência. Por estar no estado de inconsciência, é um livre pensador. É um animal pensante e quem pensa não tem certeza e segurança de coisa alguma, porque o pensamento é vago. E quem vaga está perdido. É um mundo que não sabe o porquê dele. Assim, quem vaga está perdido e quem está perdido não sabe o que faz. E quem não sabe o que faz, o resultado é esse que aí está no mundo inteiro. Vou finalizar por aqui. Estude os livros Universo em Desencanto, pois estamos dependendo do desenvolvimento do raciocínio para voltarmos para o mundo racional. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Salve, salve!